Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mafra Santos e hoje nós vamos estar iniciando um curso de Química para o segundo ano, logo após a vinheta. Então, pessoal, nessa primeira aula nós vamos estar estudando as dispersões. As dispersões podem ser classificadas em colóides, suspensões e soluções. Na aula de hoje nós vamos focar na parte de colóides e suspensões. Então, essa é a parte 1 do assunto de dispersões, beleza? Então, a agenda da nossa aula vai ser a seguinte. Vamos começar com a contextualização, isto é, ver onde é que esse assunto ele se encaixa no nosso dia a dia, certo? Em seguida, dispersões, né, que são divididas em colóides, suspensões e soluções, como eu já falei, mas nós vamos focar nessa aula um pouco mais em colóides e suspensões, e em uma próxima aula vamos focar um pouco mais em soluções. Em seguida, vamos focar um pouco mais nas dispersões coloidais, suspensões e no final vamos ver um resumo das principais características tanto dos colóides quanto das suspensões. Beleza? Então vamos lá. As dispersões são misturas, certo? E misturas estão presentes no nosso dia a dia por todos os lados. Por exemplo, nós temos a fumaça, que é uma mistura de partículas sólidas que estão dispersas no ar. Isso aí é uma dispersão, nós vamos ver aqui qual tipo de dispersão é a fumaça. O ar que nós respiramos é uma mistura de gases, e essa mistura de gases forma uma solução, nós vamos estudar nas próximas aulas. O ouro 18 quilates, certo? É uma mistura de ouro com algum outro tipo de metal, certo? Não é ouro puro, também é uma mistura. Nós vamos ver também que o ouro está também classificado dentro de uma dessas três dispersões que nós vimos aí. Vamos ver que no caso do ouro é uma solução, certo? E nós temos outros, nós temos suco de fruta, café, enfim. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com diversos tipos de misturas que são, nesse caso, misturas são dispersões, certo? Daí a importância de estudarmos as dispersões. Então, mas o que é uma dispersão? Dispersão é todo o sistema que é formado por mais de uma substância, certo? Ou seja, uma mistura de duas substâncias ou mais. E na dispersão, ela vai ser composta pelo soluto ou disperso, né? Você pode chamar de soluto ou disperso, que é aquela substância que na dispersão ela é dissolvida, ela está se dissolvendo em alguma outra substância. E nós vamos ter o solvente ou também pode ser chamado de dispergente, que é a substância que está dissolvendo o soluto nesse caso. Então, para um exemplo para fixar na sua mente o que é soluto e solvente. Você coloca sal em água. Então, nesse sistema aí, que você colocou sal em água, quem é o soluto e quem é o solvente? Acertou se você falou que o soluto é o sal e o solvente é a água, certo? Escuta só o que eu falei. Soluto é aquele que está sendo dissolvido. Quando você coloca sal em água, o sal está sendo dissolvido na água, certo? E o solvente, por outro lado, é aquele que está dissolvendo. Então, nesse caso aqui, a água está dissolvendo o sal. Então, a água é o solvente. Beleza? Então, dispersões. Nós já vimos que elas podem ser classificadas em colóides, suspensões ou soluções. Nós temos aqui a imagem de fumaça. Fumaça é uma dispersão que ela, dependendo do tipo de fumaça, pode ser classificada tanto em colóide ou em suspensão. Beleza? Então, fumaça, dependendo dessa fumaça, você vai classificar em um ou outro. Mas como é baseado em que a gente vai classificar? Isso que eu quero que vocês aprendam aqui. Temos aqui mais duas imagens. Um aqui do copo, dois copos com suco e dois copos com, vamos supor aqui que é chá. Qual a principal diferença que a gente observa olhando para esses dois copos e essas duas xícaras aí? Claro que é a coloração, certo? Nesse lado aqui você tem dois copos de suco. Esse suco aqui ele parece estar mais forte do que esse aqui, que está mais fraco. Parece estar mais fraco, né? Assim como nessas duas xícaras aqui, ó. Essa aqui parece estar mais forte do que essa aqui, beleza? Então, a coloração geralmente é um indício. Um indício de quê? Da concentração. Quando a gente fala que está mais forte, é porque a gente quer falar que está mais concentrado. Então, em termos químicos aqui, não vamos usar o termo forte ou fraco, e sim concentrado ou diluído, tá bom? Mais uma perguntinha aqui. Será que a concentração pode sempre ser percebida pela coloração? Você acha que sim ou que não? Claro que não. Vão ter algumas soluções que elas são incolores e aí não depende da concentração, ela vai ser sempre incolor. Por exemplo, vamos imaginar aqui que você coloca
água e açúcar, você mistura. Independente da concentração de açúcar que você coloque, a cor não vai mudar, certo? Então nem sempre você vai poder identificar se a substância, se a solução está mais concentrada ou mais diluída, baseado na cor, certo? Outra questão aqui, há um limite para a solubilização de um soluto em determinado solvente? O que é que isso quer dizer? Será que qualquer soluto que eu adicionar ali, ele vai ser sempre dissolvido? Ou seja, pega um copo com água e coloca sal. Você coloca uma xícara de sal, vai se dissolver na água. Mas será que se eu ficar adicionando lá uma quantidade imensa de sal, vai se dissolver sempre, eternamente? Não, né? Lógico que não. Vai chegar um momento que aquela quantidade de água não vai conseguir dissolver uma quantidade de sal alta, certo? Como você faria essa constatação? Como eu acabei de falar. Pega aí na sua casa um copo com água e começa a adicionar sal. Você vai ver que vai chegar em um momento que aquela água ali não consegue mais dissolver a quantidade de sal que você está adicionando, porque já passou da capacidade que aquele solvente vai ter para dissolver aquele soluto. Nós vamos ver tudo isso aqui bem explicadinho, certo? Então as dispersões, né? Nós vamos ter as dispersões coloidais, as suspensões e as soluções. Aqui nós temos um exemplo de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, certo? Que tem uma coloração azul, como vocês podem ver aí. Um exemplo de dispersão coloidal, que é a neblina, né? Onde nós temos gotículas de água dispersas no ar. Um exercício prático aqui. Nesse exemplo aqui, a dispersão coloidal, nós temos gotículas de água dispersas no ar. Quem é o soluto, quem é o solvente? Acertou que falou que o soluto são as gotículas de água e o solvente é o ar, certo? Nesse caso, as gotículas de água estão sendo dispersas no ar, certo? O ar está dispersando essas gotículas de água, beleza? E um exemplo aqui de suspensão, que nós podemos falar a água barrenta, onde nós temos aí as partículas de barro, de areia, que estão aí em suspensão, né? Estão dispersas na água, isso aí gera uma suspensão. Mas como é que a gente vai classificar? Agora é a hora-chave. Como que a gente classifica em solução, coloide ou suspensão? Vamos lá, baseado na dimensão das partículas de soluto, certo? Então, você vai classificar como solução, dispersão coloidal ou suspensão baseado no tamanho das partículas de soluto. Como? Aqui, ó. Essa imagem aqui explica bem, certo? Se as partículas do soluto, se o diâmetro das partículas de soluto for de 0 nanômetros a 1 nanômetro aqui, ó, isso aí vai ser uma solução, certo? Então, se esse sistema aqui eu falei que é uma solução aquosa de sulfato de cobre, significa que as partículas de soluto, que nesse caso aqui é o sulfato de cobre, possuem dimensão de 0 a 1 nanômetro, certo? Vai ser um coloide, certo? Uma dispersão coloidal. Se as partículas do soluto tiver diâmetro variando entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, aí vai ser uma dispersão coloidal. E vai ser uma suspensão se o diâmetro das partículas do soluto variar de 1000 nanômetros em diante. Se for maior de 1000 nanômetros, é uma suspensão. Beleza? Então, baseado nisso, a gente já pode trazer uma abordagem de como separar o soluto do solvente para esses três casos aí. Beleza? Vamos começar aqui pela suspensão. Você consegue separar, nesse caso aqui, por exemplo, que é uma suspensão, você consegue separar a água, que é o solvente, do soluto, que nesse caso aí pode ser barro, areia, não sei, usando o filtro comum, certo? Então, com o filtro comum, pense que o filtro é como se fosse uma peneira. Então, porém, é claro, bem menor, né? Você consegue separar aqui a água, que é o solvente, da areia, que é o soluto, usando o filtro comum. Por que com o filtro comum? Porque as partículas do soluto, que no caso da areia, por exemplo, são grandes. E só um filtro comum basta já consegue separar. Porém, para uma dispersão coloidal, você não consegue mais separar com um filtro comum. Por quê? Porque as partículas já são bem menores. Beleza? E com o filtro comum não vai servir, porque as partículas do soluto vão passar por esse filtro. O filtro comum não vai conseguir segurar, reter as partículas de soluto para uma dispersão coloidal, porque as partículas são menores. Então, nesse caso aí, você vai precisar de um ultrafiltro, que é um filtro que tem
os espaços bem menores, certo? Então aí esses espaços menores conseguem segurar as partículas que têm aí diâmetro entre 1 e 1000 nanômetros, beleza? Já para uma solução, como as partículas são menores ainda, de 0 a 1 nanômetro apenas, não tem como você separar o solvente do soluto por uma filtração. Vão precisar de outras técnicas, certo? Então grave isso aí, ó. Soluções não podem ser separadas por filtrações. Dispersões coloidais, você consegue separar o soluto do solvente com ultrafiltros. E suspensões, você consegue separar o soluto do solvente com filtros comuns. Baseado, claro, no tamanho das partículas, certo? Foco aqui em dispersões coloidais. Dispersão coloidal tem uma característica que é peculiar para ela, que é chamado de efeito Tyndall. O que é isso? É a capacidade que uma dispersão coloidal tem de tornar visível um feixe de luz que as atravessa. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico, certo? A neblina, por exemplo, quando você está em um lugar que está com muita neblina, você consegue ver a luz do sol quando a luz do sol bate naquela neblina. Isso aí é o efeito Tyndall, certo? É a capacidade que a neblina tem. A neblina é uma dispersão coloidal. É a capacidade que a neblina tem de tornar visível a luz quando atravessa, beleza? Assim nós temos aqui algum sistema aqui que também é uma dispersão coloidal. Como é que nós sabemos? Porque está tornando visível um feixe de luz que está atravessando. Se tivesse a capacidade é porque você já tem um indício que aquilo ali é uma dispersão coloidal, tá certo? Quando a gente está em casa, que o ar está meio empoeirado, que passa uma radiação, uma luz do sol ali, que a gente consegue ver aquela radiação. Então, o ar empoeirado também é uma dispersão coloidal, certo? E aí, como é que a gente tem como ver as partículas de soluto em uma dispersão coloidal? Tem, com o uso de um ultramicroscópio, certo? Então, você consegue ver as partículas de soluto em uma dispersão coloidal com o ultramicroscópio, que é um microscópio que é mais potente do que o microscópio comum. Beleza? Por quê? Porque as partículas são pequenas, né? Então, o microscópio comum você não vai conseguir observar. Então, nós temos aqui nós podemos ter diversos tipos de dispersões coloidais, certo? Nós podemos ter dispersões coloidais, ó. Essa tabela aqui, ela resume bem, ó. Nós temos aqui os dispergentes, que é o solvente, que pode ser um gás, um líquido ou um sólido, e o disperso, que é um soluto, que pode ser um gás, um líquido ou um sólido. Então, você vai poder ter uma dispersão coloidal de um gás em um líquido, de um gás em um sólido, certo? Você vai poder ter uma dispersão coloidal de um líquido em um gás, de um líquido em um líquido em um sólido, beleza? Onde que é o soluto, pode ser tanto gás, líquido ou sólido, e o solvente pode ser também um gás, um líquido ou sólido, beleza? E aí nós vamos poder ter alguns exemplos aqui, ó. De um gás em um gás não vai poder ter uma dispersão coloidal, porque nós vamos ver mais à frente que todo gás, quando se mistura com gás, forma uma solução, certo? Então gás com gás não vai haver, mas gás com sólido, líquido com líquido, todas essas combinações vão existir, tá certo? E aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. Quando um gás é um soluto e um líquido é o solvente, nós vamos ter uma dispersão coloidal que a gente pode chamar de espuma líquida. Exemplos, nós vamos ter vários, vamos ter a espuma de sabão, por exemplo, certo? Quando o gás é um soluto e um sólido é o solvente, olha que interessante, o gás é um soluto e o sólido é um solvente, também existe também. Vai ter uma dispersão coloidal que nós podemos chamar de espuma sólida. Exemplos de espuma sólida: pedra, pomme, certo? E aqui nós vamos ter diversas combinações, diversos exemplos. É interessante que você esteja olhando para poder fixar alguns, porque uma hora ou outra você vai ser cobrado em relação a isso aí. Beleza? As dispersões coloidais elas podem ser classificadas como hidrófilos. O que são hidrófilos? O pessoal vem do grego. Hidro, você sabe que hidro está relacionado com água, né? Lembra lá? Hidroginástica, certo? Uma ginástica dentro da água. Então, hidro vem de água. E filo vem de gostar, afinidade, de amar. Beleza? Então, hidrófilo é afinidade com a água. Então, dispersões coloidais que são hidrófilas são aquelas que têm afinidade com a água. Exemplo, sílica gel, que geralmente vem, por exemplo, quando você compra, o pessoal que malha, compra lá
um potezinho de BCAA, por exemplo. O BCAA ele vem com a sílica gel lá dentro às vezes. Por quê? Porque a sílica gel ela tem afinidade com a água. Então, ela estando dentro daquele pote, a água não vai afetar nas cápsulas de BCAA. Toda a água que tiver ali no ambiente vai ser puxada, digamos assim, pelo sílica gel. Ela absorve a água do ambiente, certo? Porque se aquela água tiver muito contato com as cápsulas de BCAA, pode danificar aquele produto ali e ela perder a sua capacidade, por exemplo, BCAA. É só um exemplo, mas nós vamos encontrar sílica gel em diversos outros produtos que nós compramos, beleza? Serve para isso. Ela tem uma capacidade de atrair a água para ela e não deixar que essa água que está no ar, né, a umidade do ar, entre em contato com o produto. Por quê? Porque ela é hidrófila, tem afinidade por água, certo? E é uma dispersão coloidal. E também vamos ter o tipo de hidrófobos. Hidrófobos é o contrário de hidrófilos, né? Hidro, água, fogo vem de fobia. Fobia é ter medo, certo? Então, hidrófobo é aquele que não gosta da água. Temos alguns exemplos, como por exemplo a prata coloidal, que é um agente antisséptico, antibactericida muito forte, utilizado para diversos tipos de doenças. Eu nem conhecia, vim conhecer agora quando estava preparando essa aula para vocês. Realmente é um fármaco muito potente contra diversos tipos de doenças. Se você quiser pesquisar, eu aconselho. Tá bom? E as suspensões? Suspensões são sistemas heterogêneos. O que é sistemas heterogêneos? Que tem mais de uma fase, né? Tem duas fases ou mais. É constituído por aglomerados de átomos, íons ou moléculas. Então você vai ter esse sistema heterogêneo, que é uma suspensão, que pode ser constituído por um aglomerado de átomos ou íons ou moléculas, certo? Algumas características das suspensões, vamos lá. Ela pode ser visível a olho nu, dependendo do tamanho das partículas. Nós vimos que as suspensões são aquelas que têm partículas de soluto maiores, certo? De 1000 nanômetros em diante. Então, dependendo se tem 3.000 nanômetros, 4.000 nanômetros, você vai conseguir ver essas partículas a olho nu, beleza? Porém, se for 1000 nanômetros, você não vai conseguir ver a olho nu. Você vai precisar de um microscópio óptico. Esse aqui é o comum. Nós vimos que para uma colóide teria que ser um ultramicroscópio. Por quê? Porque as partículas são menores. Como nas suspensões as partículas são maiores, um microscópio óptico comum já você consegue ver já, beleza? Então tá aqui, ó, as suspensões são de 1000 nanômetros em diante, beleza? Suspensões têm uma característica peculiar, elas sedimentam-se espontaneamente ou por centrifugação. O que é sedimentar? Sedimentar, pessoal, é isso aqui, ó. Você tem aqui uma suspensão, certo? Que é uma água barrenta, né? Uma água com areia dispersa ali, areia em suspensão, por exemplo. Ela sedimenta espontaneamente. O que é isso? Se você deixar ela ali, paradinha, espontaneamente, ou seja, naturalmente, ela vai tender a acontecer isso aqui, ó. A areia, as partículas de areia ou de barro, elas vão tender a sedimentar, ou seja, cair para o fundo, certo? Por quê? Porque são partículas grandes, então, naturalmente, elas tendem a não ficar suspensas. Elas são grandes, então têm uma certa massa, tendem a cair, né? Tendem a cair para o fundo. Porque tem também a densidade maior que a água, por exemplo. Beleza? E aí você vai ter esse processo aqui, onde você vai ter a água um pouco turva em cima, porque nem todas as partículas elas caem, as que caem são geralmente as maiores, né? No meio aqui você vai ter as partículas pequenas e as partículas maiores vão ficar geralmente aqui embaixo. Então, ela sedimenta, isso aí é sedimentar, certo? Isso aí ocorre geralmente espontaneamente. Quando não ocorre espontaneamente, geralmente é porque as partículas estão aqui bem no início, aqui, estão em 1000 nanômetros, 1010, 1020. Quando não ocorre espontaneamente, você usa uma centrifugação e consegue fazer com que ocorra. O que é uma centrifugação? Centrifugação, pessoal, tem um equipamento chamado centrífuga, onde você coloca tubo de ensaio nela e ela gira tão rápido que consegue fazer com que esse processo aqui ocorra. Ou seja, essas partículas que estavam em suspensão vão para o fundo pelo efeito da centrifugação. Beleza? Pessoal, dúvidas? Coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Então, pessoal, aqui nós temos um pequeno resumo
tanto dos colóides como das suspensões. Dá uma pausa aí, pega esses resumos aí que tá bem, eu deixei bem explicado aqui para vocês, beleza? É uma síntese da nossa aula, tá bom? Isso é tudo. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o gostei, ativa aí o sininho para receber as notificações, certo? Manda esse vídeo também para os seus outros amigos que estão precisando estudar Química, que são do segundo ano, certo? E até a próxima. Valeu!